Hoje a gente vai falar sobre algo que é um paradigma, que é: será que é possível a gente ser promovido na nossa carreira e não perder a qualidade de vida? Às vezes a gente acha que, né, crescer na carreira, né, evoluir na carreira vai trazer consigo alguns ônus que não são talvez tão necessários aí para nós. Então a gente vai falar sobre isso hoje, que é um pouco dessa construção aí desse crescimento de carreira. Então, o que a gente precisa começar a pensar aqui, Trip? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é qualidade de vida. A gente vai trazer aqui exatamente o que é qualidade de vida para você. Quando você pensa em qualidade de vida, como que a tua carreira consegue servir a tua vida pessoal, né? E eu falo muito que a gente não consegue, pessoal, virar uma chave. Eu não consigo virar aqui simplesmente ser a Thaís profissional e a Thaís pessoa. Não existe, né? Neurologicamente é impossível. A gente é um ser só. Nós somos um só e a forma como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. E na nossa carreira não é diferente. E a gente acredita muitas vezes que a qualidade de vida ela é muito particular para cada um. Então, o ponto é, né? Como que a gente cresce na carreira? Como que a gente é promovido? Como a gente assume mais responsabilidades? Como a gente ganha mais? Chega em patamares de 10 mil reais e mantém ou até mesmo melhora essa qualidade de vida. E aí, o ponto que é importante a gente entender, né, é que o contexto de qualidade de vida ele é muito particular, né, de cada um. Mas uma coisa que a gente pode dizer é que quando a gente começa a construir, né, essa qualidade de vida, a gente precisa entender quais são os critérios mínimos que a gente se sente bem. Então, vamos imaginar, puxa, Thaís, para eu ter qualidade de vida, é importante que eu leve meus filhos na escola. Para que eu tenha qualidade de vida, é importante que eu consiga viajar uma vez por ano. Para que eu tenha qualidade de vida, é legal eu ir num restaurante e poder consumir um prato que eu quero, que eu desejo. O que é qualidade de vida para você? Né? Qualidade de vida para mim, Thaís, às vezes é eu me sentir realizado, né, trabalhando, qualidade, enfim, cada um, qualidade de vida é eu cuidar da minha saúde, ter tempo para isso, enfim, cada um vai trazer, né, para si o que é qualidade de vida. E o ponto que a gente às vezes começa a desmistificar é que a gente não está construindo essa relação de qualidade de vida mais intensa com a nossa carreira. A gente acha que uma é concorrente da outra, né? Muitas vezes porque a gente está fazendo alguma coisa que não está casando, que não está funcionando. E essa concorrência, ela se torna desleal muitas vezes. Por quê? Porque quando a gente para olhar para a nossa carreira, né, para o nosso trabalho, a forma como a gente precisa lidar com ele, que ele traz diversas necessidades fisiológicas, então a gente precisa se alimentar, a gente vai trabalhar, e às vezes a gente abre mão da nossa qualidade de vida para estar ali, né? E isso, gente, é uma história que contam para a gente que talvez essa história ela não precisa ser mais contada. Você pode sim ter qualidade de vida das suas maneiras, do seu modo, e ter uma carreira incrível e em ascensão sem isso sobrecarregar a forma como você atua, como você trabalha. E isso é uma das grandes coisas que a gente precisa começar a se atentar. Em geral, né, as pessoas acreditam que para elas decolarem na carreira, serem promovidas, elas vão precisar trabalhar muito mais. E, na verdade, isso acaba sendo uma grande mentira. Elas precisam trabalhar melhor. A gente precisa criar estratégias para a nossa carreira, estratégias no nosso dia a dia profissional, que vão fazer com que a gente consiga ter mais qualidade de vida, inclusive, mesmo estando em posições maiores. E, às vezes, esse bloqueio, a gente constrói um medo, né? Puxa, eu vou ser promovido, eu vou assumir mais responsabilidade, mas eu não sei como que eu vou fazer, eu vou ter que trabalhar muito mais para isso, eu vou ter que, né? Às vezes, o sistema corporativo, os ambientes corporativos que a gente está inserido, muitas vezes, trazem um pouco dessa sensação, né? Dessa forma de lidar com as coisas. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas quantas vezes, e eu vou contar um caso que aconteceu comigo, mas quantas vezes você, de repente, não estava no seu trabalho e você se forçou a ficar um pouco mais, porque se você saísse no seu horário,
as pessoas iriam olhar e iriam falar, nossa, tá saindo no horário. Ué, mas não é meu horário? Né? Não é o horário que eu preciso sair? Às vezes as pessoas confundem isso, né? Confundem o conceito do que parece ser com de fato é. Então, e aí a gente vai minando a forma como a gente enxerga a nossa qualidade de vida, né? Então, para a gente decolar na carreira, a gente realmente não precisa. A receita é um trabalho, a receita de uma qualidade de vida é um trabalho muito mais inteligente. É um trabalho que a gente vai fazer com muito mais estratégia, com muito mais entendimento e descentralizado. À medida que a gente cresce na nossa carreira, a gente vai deixando de ser operacional, de fazer muitas atividades ali operacionais, e a gente vai começando a delegar, a gente vai começando a direcionar, a gente vai tirando um pouco dessa centralização das nossas responsabilidades. E isso vai fazer com que a gente forme pessoas e que a gente também esteja preparado para dar próximos passos. Faz sentido isso? E a gente, às vezes, bloqueia. Por que, que a gente bloqueia isso? Por conta da construção mental que a gente veio sendo construído desde a época da escola, de que a gente tem que ficar ali preso dentro daquele horário, e às vezes a gente até ultrapassa aquele horário, que a gente acredita que tudo precisa ser com muito suor, com muito esforço, e às vezes a gente direciona isso errado, e isso até impede. Imagina a gente parar para pensar, né? Nossa, eu já estou me esforçando assim na função atual, imagina se eu assumir mais uma responsabilidade. Eu já ouvi muito isso de pessoas, eu estou com medo de ir para uma próxima posição, porque imagina, eu vou ter que trabalhar até tarde, vou ter que trabalhar finais de semana. Será mesmo que precisa disso tudo? Então, é um ponto que a gente precisa começar a pensar. E a diferença é que, é incrível, né? Algumas pessoas, elas sentem até orgulho de serem workaholic. Né? Elas falam, né? E eu já fui essa pessoa, inclusive, de falar, nossa, estou trabalhando muito. Nossa, tá muito difícil. Que orgulho é esse, gente? Que cultura é essa que a gente construiu que para que a gente possa, e aí é muito interessante, porque a gente não se sente capaz e nem é valorizado de chegar lá, porque tudo é tão esforço, o workaholic é tão bonito ser workaholic, que a gente de repente para pensar e fala assim, caramba, para eu ser promovido, então para eu crescer na minha carreira, eu preciso disso tudo? Aí a gente, né, vai se orgulhando daquele ser que a gente vai construindo. E muitas vezes esse peso de responsabilidade, de quantidade que a gente vai criando, não é ninguém nem que determina para a gente, é a gente mesmo que assume esse orgulho, né? Essa coisa, essa cultura do trabalho demais, essa cultura de fazer muito. E isso impede a gente de crescer, porque se eu estou trabalhando demais, eu falo muito isso para as pessoas, gente, se você está trabalhando muitas horas dentro dos ambientes corporativos, tem alguma coisa errada. Será que você não precisa delegar mais, criar melhores relacionamentos, conversar melhores com os pares? Porque trabalho vai ter sempre, né? E aí isso vai afetar diretamente a tua qualidade de vida. Por mais que você fale, nossa, eu gosto muito de trabalhar, isso faz muito sentido para mim, será que realmente precisa disso tudo? Né? E isso acaba se confundindo com quem busca um crescimento alinhado com a vida profissional, alinhado com a vida pessoal. E aí é interessante, porque quando a gente para pensar na nossa vida, né, na nossa carreira, a gente acaba, às vezes, dividindo o ser profissional com o ser pessoal. E às vezes esse desbalanço, né? Então, às vezes eu estou muito bem na minha vida pessoal, estou tendo qualidade de vida, e o profissional não está casando. Às vezes eu estou muito bem na minha empresa, mas não estou cuidando da minha saúde, não cuido da minha alimentação, não consigo ir fazer exercício, não tenho nem energia para isso. Por quê? Porque a sua energia ela está toda lá no workaholic, no que é bonito. Gente, eu já fui essa pessoa real. Eu já fui essa pessoa que, inclusive, não ia no banheiro para poder trabalhar muito, porque eu achava que assim eu ia ter mais resultado. E assim, o que eu adquiri com isso? Uma quase doença grave. A sorte que eu parei no momento exato. Então, a gente crescer na carreira não necessariamente tem que ser um trabalho mais intenso e trabalhar muito. A gente crescer na carreira, ele precisa ser estratégico. A gente precisa olhar de uma forma mais inteligente, buscar esse crescimento, só que alinhado com o que a gente é na nossa essência, porque senão é o que eu vejo muito acontecendo e o que a gente fala, falta constância, a gente não consegue ser constante, fica naqueles altos e baixos.
E é exatamente esse alto e baixo que tira da gente uma forma de pensar fora da caixa, de ter uma ideia diferente, de ter uma criatividade. A gente está tão ali, né, envolvido com aquela operação, tentando fazer algo que a gente não para pensar, né, não cuida da gente. E eu gosto muito de trazer, gente, que a carreira, o nosso trabalho, ele precisa nos servir. Vocês vão ouvir eu falar isso daqui o tempo inteiro. Porque enquanto a gente não perceber que o teu trabalho serve a tua vida, serve as pessoas que estão com você, serve a tua família, os teus filhos, a gente não vai parar para olhar para ele com o carinho que ele merece, mas sim com uma necessidade de segurança que a gente tem ali profissionalmente falando. E aí a gente baseia a nossa qualidade de vida no trabalho, que é tão pouco, às vezes, só no ter um dinheiro ali para pagar as nossas contas no final do mês. E esse momento impede que a gente pense em próximos passos, porque às vezes a gente nem se sente tão merecedor disso, né? De dar próximos passos, chegar em patamares acima de 10 mil reais por mês. É incrível como às vezes a gente tem esse tipo de bloqueio, né? Então, aqui, quando a gente para pensar, a gente não está falando de uma pessoa que acaba investindo 100% do tempo dela útil, eu falo tempo útil, né? Que a gente não está dormindo, e a gente está trabalhando, né? E é claro, gente, que em alguns momentos da nossa carreira, talvez isso vai exigir de nós um pouco mais de intensidade, mas assim, ó, pontual. Você sabe o começo, o meio e o fim para que isso esteja construindo algo maior. Mas isso não pode ser algo que você vai fazer com muita intensidade, isso não pode ser algo que você vai fazer sempre. E o que eu vejo, né, nessa cultura do workaholic, nessa cultura do trabalho demais, a gente acaba se sobrecarregando. A gente acaba, né, se tornando uma pessoa que não constrói de fato algo sustentável para sua carreira. Por quê? Né, quando a gente para olhar para a qualidade de vida, e tem um tema, né, que é muito comum a gente ver acontecendo, que é o burnout. O que é o burnout? É um esgotamento mental mesmo. Quando a gente para olhar, de vezes, a gente está tão esgotado mentalmente que a gente não consegue nem pensar num próximo passo, quiçá numa promoção, quiçá num crescimento. E a qualidade de vida, ela exatamente traz para você o benefício de que, e aí às vezes a gente pensa, né? Pô, mas caramba, às vezes eu tô aqui trabalhando tanto e o resultado não vem, eu tô trabalhando tanto e as coisas não acontecem, porque a gente deixa a nossa vida de lado. E eu digo isso por experiência própria. Eu que tenho um perfil, e aí dependendo do seu perfil, eu tenho um perfil extremamente executor, eu não sei como que é o teu perfil. Se eu não me atentar muito, eu vou igual um tratorzinho. E aí acaba que afeta. Mas aí a gente precisa de princípios. Lembra que eu comentei no início? O que é a qualidade de vida para você? O que precisa acontecer para você entender que você está tendo qualidade de vida? Às vezes você não vai conseguir ter tudo de uma vez só, mas o que assim é essencial para você? É cuidar da tua saúde, é levar teus filhos na escola, é parar para ter um momento de espiritualidade, é você conseguir ler um livro. O que é qualidade de vida? É conseguir fazer uma viagem. Isso precisa ficar muito claro. Porque quando a gente fala, então, aqui, não, assim, está muito longe de ser promovido com base em trabalhar muito, com base em se dedicar demais. Não é sobre isso, gente. É importante que a gente entenda que esse crescimento exponencial de carreira, a gente assumir posições de 10 mil reais ou mais, não é sobre a gente trabalhar tão mais. É a gente realmente se sentir pronto e preparado estrategicamente para a gente caminhar nessa direção. E que muitas vezes a gente fica tão preocupado, né, com essa rotina. Nossa, o que eu preciso fazer? Como que vai ser quando eu chegar lá? Que a gente acaba nem pensando no processo de crescer, de desenvolver. A gente trava no medo de demanda, porque você pensa, nossa, eu estou tão sobrecarregado hoje, como que eu vou construir esses próximos passos? É um pouco distante, né? A nossa visão fica um pouco mais embaçada realmente nesse sentido. E aí, gente, quando a gente para pensar, poxa, Thaís, então por que é importante a gente olhar para a nossa carreira e construir ela com qualidade de vida? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu uso muito esse termo, né? Na neurociência, a gente diz que a gente tem uma plasticidade mental, né? E essa plasticidade mental, ela vem exatamente da forma como a gente lida
com as reações químicas e emocionais que acontecem. A qualidade de vida, e se a gente for parar para pensar em fatores meio básicos assim de qualidade de vida, que é você se exercitar, que é você ter uma alimentação minimamente adequada, ter os seus momentos de pausa, ter momentos, enfim, que você alimenta a sua cabeça com momentos de lazer. O que a gente faz com o nosso cérebro? Eu falo muito, né, de manipular os nossos neurotransmissores. A gente aqui internamente tem neurotransmissores, gente, que é como se fosse assim, eu falo isso de uma forma muito segura para vocês, não que vocês vão substituir, mas isso funciona como se fossem remédios mesmo, né? Às vezes a gente tá ali, né, com uma energia um pouco baixa, a gente vai se exercitar, né, a gente libera ali endorfina, que quimicamente ela deixa a gente num estado emocional totalmente diferente. A nossa vida muda. Nosso dia muda, a gente constrói uma rotina totalmente diferente naquele dia. Já aconteceu com vocês, assim? De vocês estarem num dia, de repente, para baixo, que não estava tão funcionando, mas você fez um exercício, você movimentou seu corpo, caramba, parece que tudo mudou. Por quê? Não é uma sorte, não é só porque você foi, porque quimicamente está acontecendo ali uma reação. Então, isso acontece de várias formas. A dopamina, um outro neurotransmissor, que ele vai levar a gente a se motivar, né, a perceber vitórias e vai fazer com que a gente tenha constância, né? São formas que, quando a gente traz elementos de qualidade de vida, isso impacta diretamente na nossa carreira. E o que acontece com a nossa performance? Ela vai começar a subir naturalmente. A gente, na verdade, está fazendo um esforço para comer melhor, se exercitar melhor, e isso vai trazer para a nossa carreira um benefício incrível e vai fazer com que a nossa produtividade suba. A nossa produtividade subindo, nós começamos a ser um profissional extremamente raro, que começa a gerar muitos resultados para o negócio, para as empresas, e acaba que, no final, a gente é beneficiado e a gente começa a ganhar mais, chegar em patamares de 10 mil reais ou mais. Então, todas as vezes que a gente pensa, né, em qualidade de vida, a gente vai atrelar, gente, e é interessante porque tem algumas empresas, inclusive, que investem em qualidade de vida. As empresas investem nisso por quê? Porque elas são boazinhas? Porque elas são empresas super, ultra, mega preocupadas com o funcionário? Até pode ser, tem algumas empresas que genuinamente têm isso. Mas mais do que isso, elas sabem que um funcionário que tem mais qualidade de vida agrega mais valor para a empresa. Isso é efetivo, isso é claro. Então, se as empresas estão investindo nisso, por que a gente não faz isso na nossa própria carreira? Porque a gente não se dedica, de fato, de construir um ambiente com qualidade de vida, mesmo a gente crescendo e indo para posições maiores. Na verdade, é exatamente porque eu estou construindo qualidade de vida que eu estou conseguindo ter uma melhor produtividade e chegar em patamares maiores. Por quê? Porque isso muda o nosso humor, gente. Muda nosso estado emocional. E eu falo muito que o ambiente corporativo é uma gangorra emocional. Tem dias que a gente está super bem, tem dias que a gente não está. E se a gente não construir elementos de qualidade de vida para a gente ir equilibrando essa gangorra emocional dentro do ambiente corporativo, a gente pira. Por quê? Vai ter dias que a gente vai estar muito bem, vai ter dias que a gente não vai estar. E qual que é o elemento que faz essa gangorra acontecer? O que você está fazendo da tua vida que efetivamente vai trazer você para um estado emocional mais equilibrado? E aí isso vai afetar diretamente na tua produtividade profissional e você vai entregar muito mais resultado. E, gente, a nossa promoção, o nosso crescimento, o nosso aumento salarial está 100% relacionado com as nossas entregas. E as nossas entregas estão relacionadas com a forma que a gente vive a nossa vida. Então, vocês reparem que isso é uma construção que a gente faz, porque, novamente, não somos dois seres, nós somos únicos. Então, assim, o que eu sou na minha vida pessoal, eu também sou na... E eu acho muito interessante, né? Porque eu vi há muitos anos, hoje em dia eu ouço menos. Nossa, os problemas ficam da porta para fora, dentro do ambiente corporativo. Impossível. Então, eu também fico da porta para fora, né? Porque os problemas ou as vitórias ou as glórias, elas estão dentro de nós. Então, a gente tem uma vantagem incrível da gente conseguir, de fato, colocar a qualidade de vida dentro do nosso dia a dia de trabalho. Não no nosso dia a dia de trabalho, na nossa vida, que vai impactar no nosso dia a dia de trabalho. Todas as vezes que você
tiver aí, né, pensando, puxa, talvez isso não esteja funcionando, olha para a tua vida, olha para a qualidade de vida, né? Quando a gente para pensar assim, até mesmo, né, na forma como a gente lida com isso, como que o teu trabalho, né, imagina, então assim, você já construiu uma qualidade de vida, você agora vai trazer os benefícios de uma promoção para tua família. O que muda para você? Será que isso impacta em, de repente, ter mais momentos de lazer em família, ajustar a tua casa, deixar a sua casa melhor, fazer uma viagem com a tua família? E aí a gente não percebe, a gente não começa a construir, a gente acha que o ganhar mais, mas ele precisa estar atrelado, tá? Então, como que eu cresço, eu ganho mais, isso me traz ainda mais qualidade de vida? Talvez seja fazer um esporte diferente, e às vezes a gente não tem claro, né? A gente não estabelece esses objetivos do desfrute. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente está trabalhando tanto que a gente nem se permite de desfrutar. E aí imagina, né? Como que uma próxima posição eu vou conseguir desfrutar? É exatamente construindo essa qualidade de vida. Porque senão a gente só cresce em volume de trabalho, assume mais responsabilidades e não desfruta de verdade. A gente assume mais responsabilidades e fica ali se sentindo um pouco mais perdido, né? Então, eu quero muito trazer para você que, apesar de que a gente aumenta as nossas responsabilidades quando a gente é promovido, quando a gente está numa posição acima, a gente realmente vai conseguir construir mais recursos, né? Mais fatores em relação, imagina assim, né? Eu não sei vocês, assim, homens geralmente gostam muito de carro, né? Imagina você poder ter um carro mais bacana, ter um conforto melhor, né? As mulheres talvez possam querer se cuidar um pouco mais, melhorar a autoestima, enfim. Todos nós, de uma forma geral, a gente sempre tem algo que o dinheiro, que a promoção vai afetar a nossa vida. É trazer tranquilidade para você? É trazer segurança para você? Como que esse mais dinheiro, como que essa tua promoção, como que esse teu próximo passo de carreira vai afetar na tua vida? Um ponto importante, gente, é que a gente traz mais recurso, né? Então, naturalmente, quando eu sou promovida, além de mais responsabilidade para mim, né, em relação à minha função, eu trago mais recurso para minha casa, eu trago mais recurso para minha vida. E é aproveitar bem esses recursos. Né? E aí, olha, vamos agora falar um pouco de como que é o funcionamento disso no nosso cérebro. Quanto mais recurso eu tenho, mais eu consigo aproveitar ele realmente de forma direcionada. O que acaba acontecendo no final disso tudo? Eu gero uma dopamina, porque eu começo a recompensar o meu cérebro, o neurotransmissor da motivação, e eu vou continuar querendo fazer aquilo. Porque é aquilo que vai fazer com que eu tenha ainda mais resultados. E a gente chama, né, da bola de neve. Isso vira uma bola de neve. No dia a dia, para a gente, né, trazer esse caminho, né, de poder construir novas posições. Bom, deixa eu contar para vocês uma história, gente. Eu gosto muito dessa história. Eu tenho tinha um cliente chamado Renan, né? Esse cliente, ele era uma pessoa que ele se orgulhava do workaholic, né? Eu falo, caramba, não, mas é que eu trabalho muito, né? Dava o nosso horário, né? Dava ali os encontros para a gente falar, nossa, às vezes eu não tenho horário, nossa, eu não consegui ir na academia, nossa, era uma pessoa assim com muitos afazeres, com muita coisa, né? E ele mesmo falava, a gente fala muitos estímulos, né? Ele tinha estímulos de tudo quanto era lado. O perfil dele também super executor. E aí, na carreira dele, ele começou a perceber que ele estava muito na operação. Nossa, eu tô aqui, eu faço muita coisa. Né? E a gente começou a entender o que você faz. Por que você está aí tanto na execução de tantas coisas? E ele queria crescer. Ele queria ir para uma posição bem mais estratégica. E ele foi deixando o que a gente chama, né, do analístico dele, né, o perfil mais analista, mais estratégico, de lado. E o que acaba acontecendo, né? O que acabou acontecendo nesse caminho? Ele começou só a assumir ainda mais responsabilidade, Todo mundo que pedia alguma coisa dava para ele. Por quê? Porque ele era o cara que resolvia. Olha só, a armadilha que tem a gente confundir, né? Não, de manhã eu estou disponível, de noite eu estou disponível também. De madrugada,
Às vezes não, mas se for uma coisa muito urgente, pode me ligar. Final de semana, estou trabalhando. Então, ele estava sempre assim, em excesso. Então, todo mundo pedia tudo para ele, porque ele sempre estava fazendo, porque ele acreditava. O modelo mental dele, também de muitas pessoas, é acreditar que estar sempre muito disponível, que é estar sempre muito ali para fazer, para executar, é o que vai fazer você crescer. Mas aí, a gente começou a trabalhar dentro da metodologia mesmo, de estratégia de carreira, para ele começar a enxergar, porque se ele fizesse as mesmas coisas, ele iria ter os mesmos resultados. E ele começou a enxergar que essa falta do olhar de forma analítica, sair um pouco da execução e começar a olhar de cima o que ele estava fazendo, olhar de uma forma mais analítica. Ele começou a perceber que a postura dele começou a mudar. Então, ele começou a colocar alguns limites, ele começou a entender um pouco melhor sobre o negócio, sobre os impactos maiores que o trabalho dele poderia gerar. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a enxergar ele de uma forma diferente. Nas reuniões, ele já se posicionava diferente, ele não era só o que executava, ele começou a delegar também, demonstrar uma liderança um pouco maior ali, né? E aí, gente, é o que eu falo muito, que é a mágica acontecendo. Ele conseguiu, né, se tornar sócio de uma empresa, olha só, por conta da mudança de postura dele. Ele cresceu e foi acionado por uma outra empresa, exatamente por ele demonstrar esse perfil um pouco mais inteligente, estrategicamente falando, de carreira. Ele saiu ali daquela execução extrema, né, do não, vou fazer, e também tem um ponto. Ele fala muito isso, né? Não, mas é porque eu gosto de fazer as coisas alinhadas, e a gente acha que só a gente vai fazer um negócio bom, né? E aí a gente fica ali, ó, preso como se fosse uma raiz dentro de uma determinada atividade, achando que só a gente vai fazer aquilo. A gente se mata para fazer aquilo e todas as outras demandas, é quase que uma dependência. Se a gente soltar aquilo, parece que a gente não vive. E ele fez isso, ele soltou muita coisa, ele deu oportunidade para outras pessoas também assumirem novas responsabilidades. E aí, nessa caminhada, ele conseguiu também ser procurado por outras posições, por outras empresas, posições até muito maiores que ele imaginava, né? Um desejo tão grande que ele tinha. E, gente, tudo isso porque ele começou a trabalhar de uma forma mais inteligente. E sabe o que ele me fala? Nossa, tá esquisito, né? Eu tô mais leve, eu tô trabalhando menos e tô tendo mais resultado e tô sendo mais acionado. Que conta é essa? Que às vezes a gente não fecha na nossa cabeça. Então, é uma conta que a gente precisa fazer. Às vezes a gente está trabalhando demais de uma forma errada e a gente precisa redirecionar o nosso trabalho para que a gente trabalhe de uma forma estratégica. Isso vai exigir da gente muito menos esforço. E é o esforço necessário para que você entregue o que você precisa entregar e comece a construir próximos passos. E foi o que ele fez. E, assim, é muito legal ver isso acontecendo, porque todas as vezes que a gente traz, né, casos de pessoas que conseguiram ter um pouco mais de tranquilidade, mesmo trabalhando de uma forma mais de leve, assumindo novas responsabilidades, sendo acionado para oportunidades, a gente começa a verificar que não é volume de trabalho. É um trabalho inteligente, é um trabalho direcionado que vai fazer com que você cresça na tua carreira e chegue em posições acima de 10 mil reais. Com certeza. E o que a gente não pode fazer, de fato, né, é mascarar uma qualidade de vida, né? Então, o que é mascarar uma qualidade de vida, Thaís? Ah, não, mas tudo bem, eu tô ganhando bem, mas não estou aproveitando nada. Daí você começa a impactar o quê? Na sua saúde. A gente não pode começar a... Como que eu posso dar um exemplo para vocês aqui, né? A gente não pode começar a se enganar, né? Quando a gente para pensar em qualidade de vida, a gente não pode começar a se enganar, que é o efeito da gente achar que a gente está tendo qualidade de vida, né? Eu falo muito algumas migalhas que a gente ganha ali no dia a dia, mas isso de fato não traz para a gente todo o resultado que a gente busca, né? Todo o resultado que a gente quer construir em relação a cuidados, em relação aos mínimos ali, né, que você combinou. Então, às vezes a gente mascara essa qualidade de vida. Às vezes, vamos imaginar, né, às vezes a gente faz uma viagem, ah, não, mas pelo menos eu viajei. Mas todos os dias, o que acontece todos os dias? Então, a gente não pode mascarar, a gente também não pode manter essa crença, a gente precisa virar essa chave. De que se a gente crescer, se a gente for para uma próxima posição, a gente vai ter que trabalhar mais. Não, então, a gente usa o exemplo aqui que eu dei do Renan, por exemplo, ele começou a trabalhar de forma mais leve.
ele começou a diminuir os estímulos que ele tinha e ele começou a assumir responsabilidades tão grandes. Então, ele começou a perceber que o que ele estava fazendo, a forma como ele estava fazendo, não estava funcionando. E a gente, às vezes, faz, né, mais cara essa qualidade de vida. Até que, às vezes, o nosso corpo dá sinais, até que, às vezes, a nossa mente dá sinais, até que, às vezes, a gente, né, tem um esgotamento ali em que não percebe, né, e vai acontecendo. Então, o ponto-chave aqui, para que você não se perca, eu falo muito que é importante a gente definir as nossas prioridades. O que é qualidade de vida para você? O que, mesmo você crescendo, sendo promovido, indo para próximas posições, o que você não pode, não deseja abrir mão? O que não pode deixar de acontecer na sua vida? O que tem que acontecer na sua vida? Para que você consiga assumir que mesmo crescendo, você tem qualidade de vida. É, às vezes, o teu momento de oração, é o teu momento de fazer exercício, é o teu momento de estar com teus filhos, é o teu momento de... Cara, o que é para você qualidade de vida? Isso é uma pergunta que eu quero muito que você pense aí, porque às vezes, né, isso não está tão claro para a gente, o que a gente quer, né? O que é qualidade de vida para a gente. E aqui, quando a gente estabelece isso, a gente sabe o que a gente não vai abrir mão. O que é extremamente importante para a gente. Porque, independente da posição onde você for, para onde você quiser crescer, você tem ali um acordo com você mesmo. Olha, eu quero crescer, quero chegar nessa posição, mas eu não vou abrir mão disso aqui. E é exatamente isso que a gente precisa entender. O que você não pode abrir mão. E fica muito mais claro para você poder dar próximos passos. Porque imagine que o teu próximo passo vai fazer com que você abra mão exatamente disso que você disse que não, você não vai abrir mão. Qual decisão você tomaria? Então, isso a gente precisa começar a trabalhar para que você tenha segurança de que você vai crescer na tua carreira e você vai manter, né, a qualidade de vida que você deseja ou até melhorar, muitas vezes, né? Às vezes, exatamente indo para uma próxima posição que você vai, de repente conquistar uma ajuda para você cuidar da tua casa, vai conquistar mais serviços, vai poder, enfim, fazer outras coisas que você hoje não faz. Beleza? Certo, pessoal? E uma forma importante, né, de você decolar na sua carreira sem perder a sua qualidade de vida, e eu quero que você já faça exatamente esse exercício, é uma lista. Eu falo muito assim, gente, trazer para o campo material é importante para a gente tirar ali só do pensamento, mas eu queria isso, não, mas é que eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já estou 1 ano sem jogar tênis, e eu adoro tênis. E é muito importante, isso é qualidade de vida para mim, poder jogar tênis. Então, eu preciso colocar aqui no meu papelzinho, jogar tênis é importante para mim. Por quê? Porque isso vai me trazer concretude, eu consigo enxergar. Mas antes disso, a gente precisa entender, ter um autoconhecimento, olhar um pouquinho para dentro, para a gente começar a perceber o que faz sentido para a gente. Dar esse passo, sem pensar no que é qualidade de vida, tem prazo de validade, né? Já vai ver que não valeu a pena. Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente força, né? A gente vai para uma próxima posição e a gente vende a alma para isso. Vende o nosso tempo, vende a nossa família, vende tudo. Porque quando eu falo vende, é uma relação de troca financeira mesmo, porque às vezes você vai pelo dinheiro. E nesse caso, é um momento em que você precisa pensar, né? Olhar para dentro e entender o que faz sentido para você, para o ciclo da tua vida, da tua carreira, porque senão vai chegar num momento que você fala, cara, não aguento mais isso. Isso daqui não tá bom para mim, não tá fazendo sentido, não é o que eu quero, não é o que eu gosto. E aí se perde. E aí a gente fala que é o efeito serrote na carreira, né? Você vai, de repente você volta, de repente você vai, e aí a gente não constrói uma carreira em crescimento, uma carreira decolando de fato. Então faça isso, né? Eu queria muito que vocês fizessem esse exercício. Traga para o material o que você não pode abrir mão, mesmo que sua carreira decole, mesmo que você chegue em patamares muito maiores, mesmo que você atinja 10 mil reais por mês, o que você não vai vender para isso, o que você de fato precisa ter. Quais são os princípios que são importantes para você? Gente, isso
né? Lembra que eu falei, a gente não vai conseguir virar uma chave da gente profissional com a gente pessoa. Então, a gente é um ser só, é uma coisa única. Senão, e eu costumo dizer assim, às vezes até é mais importante você estar pessoalmente equilibrado, com rotinas bem estabelecidas, com princípios bem alinhados, e isso vai refletir na tua vida profissional. E às vezes a gente acha que é o contrário, a gente inverte isso. Então, lembre-se, você vai atuar dentro da tua vida pessoal para construir uma qualidade de vida para a tua vida profissional, mas a tua vida profissional vai retroalimentar por quê? Porque ela, de fato, vai servir a tua família, vai servir você, vai servir toda essa construção. Então, para a gente conseguir, de fato, crescer, é importante a gente ter esse autoconhecimento. E uma coisa que é bem legal, né? Olha que lindo que seria você poder olhar para a tua qualidade de vida e falar para o teu esposo, para a tua esposa, né? E falar para os teus filhos, cara, o que é importante para a gente como família? O que a gente não vai abrir mão? Eu aqui em casa a gente tem, né? Então, assim, a gente já entende que quando tudo tá caindo aos pedaços, tem coisas que não podem deixar de acontecer, por exemplo, né? Que são as nossas orações, que é o nosso exercício físico. Então, essa é a nossa lista. Então, é muito legal também, faça essa abrangência para a tua família. Olha, o que crescendo profissionalmente a gente não pode abrir mão aqui em casa? O que vocês entendem que é importante da gente construir? Você já fez esse exercício com a tua família? Você já trouxe a tua família para te ajudar a crescer também profissionalmente? Isso é qualidade de vida, gente. Isso é qualidade de vida alinhado com promoções, com crescimentos profissionais. Até porque isso vai fazer com que as pessoas da tua família se movimentem, estejam também motivados a cada movimento que você dá. E elas estão ali contribuindo. Eu vejo que às vezes essa falta de alinhamento pode atrapalhar. Então, alinha isso com a sua família também. A gente chama isso de âncora. Quais são as âncoras? O que é a âncora? Thaís, eu vou caminhar, vou subir, vou crescer, mas tem ali, ó, minha raiz, o que não pode deixar de acontecer, o que me faz me sentir vivo. Isso é a forma da gente ter consistência nos nossos ciclos de promoção da nossa carreira, para a gente chegar em posições acima de 10 mil reais ou mais. Então, independente da posição que você ocupa na sua carreira, independente de você crescer, assumir mais responsabilidades, o que não pode deixar de acontecer que vai te ajudar a liberar endorfina, que você vai se sentir melhor, né? Neurotransmissor ali do bem-estar, da serotonina, que também é um outro neurotransmissor que vai te trazer exatamente essa sensação de alegria, de felicidade, a dopamina, que vai te trazer a motivação. E eu falo muito que a gente consegue manipular esses neurotransmissores a partir da nossa rotina, a partir da forma como a gente entende que a gente vai conduzir a nossa vida pessoal. Isso vai refletir efetivamente no nosso humor, né, na nossa produtividade no dia a dia de trabalho. Bom, fez sentido para vocês? Façam essa lista aí. Eu quero ver vocês fazendo essa lista, gente, porque às vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso daqui que a gente está conversando, às vezes a gente negligencia. Faça. Coloque em prática. Começa a cada vídeo que a gente está trazendo aqui e colocar um pouquinho em prática. Eu tenho certeza que a sua carreira vai decolar, mas eu não tenho dúvida, gente. Eu tenho total certeza de que essa carreira vai decolar. Mas eu preciso que você comece a entrar em movimento. E para se você movimentar ainda mais, no dia 2 de fevereiro vai ter o nosso aulão, o Decole-se, que vai ser um evento incrível, que estamos preparando com muito carinho. Faltam 7 dias, na próxima quinta-feira. Vai ser um evento incrível, onde eu vou te ajudar a decolar na tua carreira corporativa. Vou te dizer exatamente os primeiros passos que você precisa ter para você crescer profissionalmente, para você chegar em patamares muito maiores. Então, lá na minha bio tem um link, se inscreva e eu te espero lá. Ó, espero que tenha feito sentido, que você tenha entendido aqui o que a gente falou, que para a gente crescer, a gente primeiro precisa desconstruir o que essa sociedade às vezes causa na gente, que é bom ser workaholic, não é. Não faz sentido, isso na verdade só traz para a gente um peso. Lembra do exemplo do Renan, ele começou a ser mais leve e isso começou a trazer oportunidades para ele. Ué, como assim? Trabalhar menos, ganhar mais, assumir novas responsabilidades e mesmo assim me sentir ainda mais leve, conseguir ter tempo para mim, para fazer as minhas coisas, exatamente. E façam a lista de vocês, quais são as âncoras para que vocês tenham qualidade de vida independente da posição que vocês ocupam. Certo? A gente se vê no Decole-se. Então, assim, ó, já estou muito animada, estou me preparando algo. Nunca fiz nada igual nesse Brasil.
Então, assim, vai ser o melhor evento de carreira que você vai participar. Então, te vejo lá no Decole-se e bora decolar.